Jeremias 29:11, que vai dizer assim, amém? Glória a Deus. Vai dizer assim: porque esse aqui é o próprio Deus falando, né? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós estávamos falando no culto passado, li um pedacinho desse texto e dei uma bem breve explicação. O nosso Deus é um Deus que já escreveu. Os Salmos fala assim, que antes que nós fôssemos formadas, Deus já havia escrevido todos os nossos dias no livro dele. Nós temos um Deus que sabe tudo a respeito de nós. Nós temos um Deus que nos conhece por detrás, por diante, por dentro, por fora, né? Dormindo, acordado, Deus conhece e sonda todos os nossos pensamentos. Ele conhece tudo de nós. Esse é o nosso Deus. E ele tem pensamentos, ele diz. Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de bênção a meu e a seu respeito. E esses pensamentos, os pensamentos de Deus, são eles que vai nos levar ao fim que nós esperamos. Porque o que nós fazemos quando vivemos uma vida que isolamos Deus? Nós deixamos Deus de lado. Nós vivemos uma vida onde nós somos o dono da nossa vida. Nós controlamos, nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós cuidamos da nossa casa. E com o meu esforço eu vou conquistar aquilo que eu desejo. Com todo o meu esforço e minha dedicação eu vou alcançar aquilo que eu quero. Esses são normalmente os meus pensamentos ou os nossos pensamentos quando nós estamos excluindo Deus dos nossos planos. A gente pensa que é a nossa força. A gente pensa que tudo é no nosso braço, tudo é com o nosso poder, com o nosso dinheiro, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. E não é bem assim. A verdade é que tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo vai voltar para Deus. Nós estamos aqui, a Bíblia diz, como peregrinos nessa terra. O nosso corpo não é nosso de verdade, é de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras. Nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos com que Deus deu para nós cuidarmos, a nossa casa, nosso dinheiro, nossos bens, nossos trabalhos, nossos amigos. Tudo que Deus colocou um dia na sua mão, que passou pela sua vida, um dia nós vamos dar conta. Tudo é de Deus. Os nossos filhos são emprestados, nossos maridos são emprestados para quê? Para cuidarmos e administrarmos ainda nessa terra. Mas um dia nós vamos dar conta de tudo isso para Deus, porque nada é nosso. Então nós precisamos entender que nós fazemos porque Deus permite. Nós acordamos porque Deus dá vida, trabalhamos porque Deus abriu a porta, estamos com saúde porque assim Deus permitiu. A Bíblia vai dizer, se dormimos e levantamos, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, irmãs. Até aqui o Senhor tem fortalecido as nossas mãos. E quando nós entendermos isso e convidarmos o Senhor e chamarmos Ele, começarmos a andar com Ele, buscando viver de fato a sua vontade, tirando nós do centro e colocando Jesus no centro da nossa vida, nós vamos conseguir alcançar lugares maiores. Nós vamos conseguir alcançar sonhos maiores. Nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós não pensamos, nem desceu no nosso coração, nem conseguimos contemplar com os nossos olhos, porque são coisas grandes. Mas Deus só pode dar coisas grandes para quem já está com o coração alinhado com a vontade dele. Né? Mais ou menos assim. Deus, ele tem planos a nosso respeito, mas só pode cumprir se assim nós quisermos. É como um pai que cria seu filho e faz planos, projeta tudo de bom e de melhor para o seu filho. Aí ele chega numa determinada idade que ele começa a fazer suas escolhas. Tudo que você planejou, por melhor que fosse, por mais bom que fosse, se fosse para protegê-lo, para ajudá-lo, ele vai decidir se vai viver ou não. E somos assim nós nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós somos assim. Deus fez tudo. Ele é um pai amoroso que cuida de cada detalhe. Porém, nós só vamos viver se nós decidirmos andar com o Senhor. Quem é o pai? Quem é a mãe? Que o seu filho ainda sendo imaturo, o seu filho ainda não tendo tido uma idade e uma responsabilidade, nós vamos confiar coisas grandes nas mãos deles. Sabendo que eles não vão ser capazes de administrar, de cuidar, e pior ainda, que muitas vezes aquilo que seria bênção, que era bom, que ele queria com os olhos dele, com o coração dele, muitas vezes vai ser aquilo que vai colocar ele a perder.
porque ele não vai saber usar e aquilo vai trazer uma consequência. Deus é exatamente assim conosco. E muitas vezes nós fazemos tantos planos, só que no decorrer para um bom fim, só que no decorrer da nossa história, no decorrer dos nossos caminhos, a gente acaba por não pedir a opinião de Deus, por não conversar com Deus, por não cultivar um relacionamento com o Senhor diário, nós acabamos tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, e isso sim nos tira daquilo que era o centro e que era a vontade de Deus muitas vezes. Aí o pai precisa fazer o quê? Muitas vezes chamar a atenção, muitas vezes trazer para perto, muitas vezes dar uma exortada, porque é assim que um bom pai, um pai que ama, ele cuida, em nome de Jesus. E quantas vezes, mesmo nós tendo planejado um bom fim, tendo planejado boas coisas para vivermos, para os nossos filhos viverem, a gente não consegue ainda vislumbrar com os nossos olhos tudo aquilo que nós sonhamos, né? Quantas vezes vem uma avalanche, um turbilhão, né, contra nós, e muitas vezes isso nos tira da posição, do centro, nos tira, né, da nossa firmeza, da nossa fé, e a gente se abate. E a gente desanima, e a gente tende a querer se prostrar. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos entender que tudo faz parte de um plano divino para mim e para a sua vida. Amém? Até mesmo os momentos difíceis, irmãs, até mesmo os momentos de dores, até mesmo os momentos em que nós estamos passando por situações que a gente pensa, será que eu vou conseguir sair dessa situação? Até mesmo nesses momentos, eles vão servir para me fortalecer e te fortalecer em nome de Jesus. Existiu um profeta que falou sobre isso, e o nome desse profeta é Abacuque. E quem é o profeta, querido? O profeta normalmente é aquela pessoa que vai e diz o que o Senhor mandou dizer, que fala exatamente o que Deus quer que ele fale. O profeta é aquele que é o porta-voz de Deus, e ele não está preocupado se alguém vai se ferir, se alguém vai se magoar. Ele está ali para falar o recado que Deus mandou. O profeta é aquele que vai contra as coisas erradas, a iniquidade, o pecado, e ele se levanta para fazer isso. Mas existiu um profeta que era muito parecido comigo, com você. A Bíblia vai falar que ele era conhecido como profeta reclamão, e ele era meio ansioso. Quem aí chuta quem é? Profeta reclamão. Não. E ele era meio ansioso. Esse era o profeta Abacuque. A gente vai se identificar muito com ele. Abra sua Bíblia lá no livro de Abacuque, capítulo 1. E ele já começa, né, o capítulo 1 dizendo assim. Vamos ler a partir do 2 em nome de Jesus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Quem se identificar aí, pode dar um sorriso. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sua sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Você sabe o que Abacuque está fazendo aqui? Ele está falando, caramba, Deus, eu não estou acreditando não, que o Senhor vai permitir que eu veja isso, que eu passe por isso, que eu sinta isso, por algum acaso o Senhor não está vendo? Quantas vezes essa oração que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela se repete no meu e no seu lar, né? E a gente fica ansioso, e a gente fica preocupado, e a gente muitas vezes acaba pecando contra o Senhor, reclamando, murmurando. Essa foi as palavras de Abacuque. E Abacuque, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele foi chamado o profeta do Senhor, e ele precisava ir exatamente contra tudo que ele estava vendo. Mas ele já não aguentava mais ver o que estava vendo, então ele chegou diante de Deus e falou assim, até quando, Deus? Aí eu não aguento.
e eu não consigo, né? E muitas vezes na minha e na sua vida é exatamente assim. Quantas vezes algumas coisas fogem do controle? Quantas vezes a gente até está passando por um momento difícil, quando a gente pensa que tudo vai melhorar, aí vem mais uma em cima, porque não é só para você cair, parece que é para te afundar, e vem uma em cima e você afunda mais um pouquinho. E às vezes as situações elas acontecem assim, né? Quantas e quantas questões, circunstâncias, situações, elas vêm para roubar e minar a nossa fé, a nossa força. Elas vêm para matar os nossos sonhos. Elas vêm para nos esmorecer. Quantas e quantas situações, quantas e quantas circunstâncias nós enfrentamos no nosso dia a dia, que muitas vezes nós acreditamos que nós não vamos persistir diante delas, e muitas vezes nós acabamos agindo exatamente igual o profeta Abacuque. Nós acabamos colocando Deus na parede, né? Até quando, Senhor? Porque Abacuque, ele não sabia, ele não entendia. Abacuque, ele não teve a oportunidade de ouvir essa palavra, de ser ministrado, de aprender que nem eu e você. Abacuque estava vivendo e ele não conseguiu lidar com tamanhas situações e dores e injustiças que estava vindo, não só sobre ele, mas sobre a nação, sobre o povo. E ele falou assim: Senhor, eu não posso fazer mais nada, é o Senhor que tem que mover a mão, e o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque até quando nós vamos ficar enfrentando esse problema? Só que nós precisamos entender uma coisa, irmãs: nada, a palavra do Senhor vai falar assim, que nenhum trabalho no Senhor ele é vão. Amém? Nenhum trabalho no Senhor ele é vão. Ou seja, as suas orações, os seus esforços, o seu clamor, a sua busca, tudo isso é visto por Deus. Deus, ele está vendo todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas. Não há desperdício naquilo que nós fazemos no Senhor ou para o Senhor. Não há desperdício. Tudo é proveitoso. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que tudo tem um tempo debaixo do céu. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Muitas vezes quem não sabe somos nós. E o que nós precisamos entender é que enquanto Deus trabalha na nossa história, Ele está trabalhando em nós. Enquanto Deus trabalha na sua história, Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em cada uma de nós. A gente não precisa ter pressa, irmãs. Às vezes a gente quer ver a situação solucionada. Mas quem disse que a solução do problema, ou seja, que o resultado condiz que o problema foi solucionado? Quem disse? Muitas vezes a gente só quer resolver, a gente só quer atropelar e que o dia mude, que o sol nasça e que a tempestade passe. Só que a gente não está preocupado com os danos que isso deixou. E muitas vezes a gente precisa entender que Deus não pensa como nós. Deus não quer empurrar nada para baixo do tapete. Deus, ele não quer deixar nada resolvido. O tempo em que tudo está acontecendo, o tempo do processo, o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo das situações, o tempo das circunstâncias, dos levantes, o tempo de cada coisa na sua vida é um trabalhar de Deus na tua história. E não é só na tua história, é um trabalhar de Deus na tua vida. Porque muitas vezes, irmãs, nós, com a nossa injustiça meia boca, a gente quer ter moral com Deus e falar: Senhor, que nem Abacuque, se fosse eu, já tinha resolvido isso. Isso não é difícil. O Senhor tem poder. Por que o Senhor vai ver os justos, né, os injustos prevalecer sobre os justos? O Senhor poderia acabar com isso aqui assim, ó, num estalar de dedo. Até quando o Senhor vai permitir isso? E a gente acha que Deus, ele teria que agir como a gente pensa. Só que, irmãs, a gente se esquece que nós somos tão limitadas. Os nossos olhos, ele tem um limite de alcance, mas os olhos de Deus não. Os olhos de Deus vê lá na frente. Os olhos de Deus vê o amanhã. Os olhos de Deus vê o futuro. Deus vê as sequelas, vê as consequências. E Deus, ele não quer empurrar nada para baixo do tapete. Ele quer ir tratando cada situação. Ele quer ir curando cada enfermidade, cada situação que tem nos causado dores, traumas, feridas. O Senhor quer ir tratando cada uma delas. Por isso que enquanto o Senhor trabalha na tua história, Ele também trabalha em você. Ele trabalha em mim. Porque quando chegar o resultado, nós vamos estar curadas.
Nós não vamos estar carregando uma bagagem. Não é essa a vontade de Deus. Alguns acham, assim, que Deus demorou 100 anos, Noé demorou 100 anos para construir a arca. É um fato. Mas alguns acham porque a arca era demorada. Mas na verdade, eu ouvi uma ministração e trouxe uma revelação assim para o meu coração. E ele dizia assim que na verdade Deus durou 100 anos, demorou 100 anos. Porque enquanto Noé construía a arca, Deus estava tratando o coração de Noé. Não só de Noé, mas de todos que entrariam na arca. Ele estava tratando o coração dos filhos, das filhas, dos genros, da esposa. Todos precisavam estar na arca, mas não era só estar. Todos precisavam entender por que estavam ali. E Deus levou um tempo para tratar no coração de cada um deles. Nós que temos filhos sabemos o quanto dói. Quem aqui nunca levou seu filho, sua filha, quando ainda era bebezinho, para fazer um exame, para fazer o exame do pezinho, ou tirar um sangue? Gente, como dói, E quando o médico erra a veia, como aconteceu com a Rebeca, errar a veia 5, 7, 10 vezes, e a criança fica toda furada, e aquilo dói na gente. Mas a criança chora, esperneia, e você não pode fazer nada, porque ela precisa passar por aquilo, para que seja evitado coisas maiores ou piores lá na frente. É um tempo de tratamento, irmãs. Nós também passamos por esse tempo de tratamento. Por quê? Porque somos imperfeitos. Amém? Nós somos imperfeitos. E tem coisas em mim e em você, tem coisas em nós, tem coisas no nosso coração, tem coisas dentro de nós que só Deus conhece, que só Deus sabe e que só Deus tem o poder de trabalhar. Só Deus tem. Coisas em você, coisas em mim que você talvez nunca vai ver com seus olhos, mas Deus, Ele vê. Tem coisas em você que eu nunca vou ver, nunca vou perceber. E talvez um dia eu me surpreenda. Ou você se surpreenda, porque existem coisas dentro de nós que só Deus sabe. Deus sabe a que ponto nós precisamos ser tratadas. Deus sabe quais são os nossos maiores dilemas. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. E vai chegar um dia, sim, que o Senhor vai cessar o sofrimento. Vai chegar um dia que o Senhor vai calar a boca do inimigo. Vai chegar um dia que Deus vai trabalhar, Deus vai fazer um tempo para todas as coisas. Mas enquanto esse tempo não chega, nós precisamos crer que até o inimigo, ele vai ser usado para o nosso aperfeiçoamento. Até o inimigo, até os levantes do inimigo, quando ele ousar a se levantar, vai ser apenas com a permissão de Deus, para que eu e você, nós possamos ser aperfeiçoados. E Abacuque não entendeu. Abacuque não entendeu. E ele apenas questionou. O verso 13 e 14 vai dizer assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar? Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Essas foram a queixa de Abacuque. Abacuque, ele não estava entendendo, e só restava a ele questionar Deus. Quando essa situação vai ser mudada? E detalhe, quando Abacuque ele começa a questionar Deus, a resposta de Deus é: não vai melhorar ainda, Abacuque. Ainda descerá o povo inimigo, lutará contra vocês e os derrotará. E Abacuque ficou tão indignado, que ele fala assim: eu estou pedindo uma resposta e o Senhor ainda me diz que não vai melhorar? Quantas vezes é assim na minha e na sua vida, E a gente não compreende, e a gente não entende. E nesse momento, irmãs, não há o que fazer, a não ser confiar no Deus que você serve. Não há o que fazer. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Nós precisamos compreender quem tem nos chamado. Ele está no controle de todas as coisas. Independente se fugir do nosso controle, Deus, ele ainda tem o controle de todas as coisas. Deus, ele não é mau a ponto de ver o seu filho, a sua filha, e se alegrar com o sofrimento dele. Deus não é mau a esse ponto. Deus, ele não tem o nosso coração. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor vai dizer assim, lá em Hebreus,
que o próprio Jesus precisou aprender a obediência pelo sofrimento. Infelizmente, irmãs, quando tudo vai bem, quando nada nos falta, quando nós não temos do que nos queixar, essa situação de conforto e de comodismo não traz crescimento para nós, não traz. Muito pelo contrário, nos deixa acomodadas, às vezes mimadas, achando que tudo tem que acontecer no nosso tempo. A dor e o sofrimento na nossa vida, ela tem um propósito, amém? A dor e o sofrimento na nossa vida, ela tem um propósito. E o propósito é o processo que temos que passar com o Senhor. E nós precisamos entender que diante das circunstâncias, nós precisamos entender que estamos sendo aperfeiçoados. Essa é a única vontade de Deus. Não é ver o seu filho sofrer, não é ver o seu filho gemer, não é ver a dor do filho e da filha que ele tanto ama, mas é unicamente o aperfeiçoamento de cada um de nós. É sermos moldados até nos tornarmos igual a ele. Essa é a vontade dele. Quantas e quantas coisas, irmãs, eu não posso falar por você, mas se nós fizermos uma autoanálise e olhar para a minha vida, eu identifico quantas e quantas coisas eu preciso tirar da minha vida, né? Para que eu me torne mais parecida com o Senhor, né? Tem uma perguntinha muito básica que nós devemos fazer no dia a dia. Tudo o que você fizer, pergunte-se antes: será que Jesus faria assim? Isso pode não dar certo em tudo, mas você vai deixar de errar pelo menos 80% das vezes que a gente erra. Se a gente se perguntar: será que Jesus faria isso? Eu quero fazer isso, eu quero falar isso, né? Eu quero ir em tal lugar. Será que Jesus iria lá? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus pensaria como eu estou pensando agora? Isso vai nos ajudar muito. Na dor, na luta, no sofrimento. Abacuque aprendeu. Foi na dor, foi na luta e foi no sofrimento. Mas ele precisou aprender. Sabe por quê? Porque não tinha outra opção. Ele precisava confiar no Senhor. E ele aprendeu. Quando a gente vê aqui ele falando no capítulo 2, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que me respondes quando eu for arguido. Sabe o que ele fez? Não há outra opção para mim a não ser me colocar na presença de Deus e aguardar até que Ele fale e me dê uma direção. Não adianta, muitas vezes não vai adiantar a gente reclamar. Muitas vezes não vai adiantar a gente espernear, não vai adiantar a gente colocar Deus na parede. Sim, orar sempre, orar. Se a gente não estiver entendendo a situação, aí nós devemos orar mais ainda. E devemos nos colocar mais ainda. Antes de Abacuque falar tudo que ele tinha falado, ele poderia simplesmente ter se colocado na presença de Deus. Mas chegou uma hora que ele entendeu. E ele falou: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Era onde os profetas se colocavam, né? Na torre de vigia. Até que Deus desse uma direção. E essa é a direção para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Não interessa o que você está passando, querida. Pode estar doendo. Pode estar difícil. Você pode não estar entendendo. Mas é um processo de Deus. Faz parte do plano de Deus trabalhando na minha e na tua vida. E vai chegar a hora da situação mudar. Vai chegar a hora do cativeiro mudar. Vai chegar a hora de Deus agir. Vai chegar a hora do inimigo se calar. Vai chegar a hora do milagre, da bênção. Vai chegar a hora vai chegar em nome de Jesus. Mas enquanto isso, a direção de Deus para minha e para a tua vida é: se coloque diante de Deus. Não abra a boca, não murmure, não reclame. Não discuta com o Senhor. Não discuta com as pessoas que estão próximas de você. Né? Às vezes a gente fica tão ansiosa, estressada, preocupada, e a gente acaba não se controlando, e a gente desconta no marido, nos filhos, no vizinho, no amigo, em qualquer um. Isso é um erro muito grande. A gente deixa marcas, deixa ferida, deixa sequelas, e isso é um erro muito grande. Mas o Senhor diz: se coloque na presença do Senhor até. Pastora, mas eu já estou orando há 3 dias. O Senhor já respondeu? Continue orando. Pastora, mas eu já estou orando por essa causa há meses, há anos. O Senhor já respondeu, já tem uma direção exata de Deus. Então continue orando em nome de Jesus. E o versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse. Deus finalmente respondeu a Abacuque, amém?
Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Abacuque entendeu, Abacuque esperou, Deus respondeu e ele obedeceu. E quando Deus responde, Deus ainda revela: sabe por que eu não operei até agora? Sabe por que eu não fiz até agora? Sabe por que você precisou esperar um pouquinho? Porque não era só para agora. Eu queria abençoar vocês, mas não era só vocês agora. Essa visão, essa bênção, isso que você vai escrever aqui, o que vai acontecer, ainda vai acontecer também num tempo determinado. É para aquelas pessoas também, em nome de Jesus. Porque quando Deus me abençoa e te abençoa, irmã, Ele não quer abençoar só a minha e a sua vida. Quando Deus Ele quer abençoar a mim e a você, Ele também quer que essa bênção se estenda para todos aqueles a quem você tem orado, pedido, clamado e colocado diante do Senhor. Deus quer alcançar a tua casa, a tua família. Deus quer alcançar os teus em nome de Jesus. E que você se deixe ser um instrumento de Deus. E que você se deixe ser uma ponte para isso. E que você entenda o trabalhar de Deus. E que você entenda os processos. E você se coloque diante do Senhor e esteja sensível à voz dEle. Porque Ele vai falar, em nome de Jesus. Ele vai falar. Abacuque permaneceu, mesmo não entendendo, mesmo questionando, ele permaneceu. Jesus não desistiu, ele permaneceu. E que nós possamos permanecer em nome de Jesus, amém? Que eu e você possamos permanecer em nome de Jesus. E quando tudo se tornar escuro, e quando tudo se tornar confuso, e quando parece que você não vai suportar, aí você simplesmente dobra os seus joelhos. Se você tiver que se prostrar, se prostre diante do Senhor em nome de Jesus. E certamente Ele falará ao teu coração e trará e entregará a resposta que você precisa em nome de Jesus. Amém, queridas? Guardem essa palavra no coração. Estava meditando e Deus falou, é essa.